Graça e paz, queridos, bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a sua vida. Estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus. Nosso programa semanal, todas as segundas, às 20 horas, nos reunimos aqui para bater um papo, conversa gostosa com homens e mulheres de Deus para falar a respeito de princípios do Reino de Deus. E para começar esse bate-papo, essa interação, eu sempre falo a respeito de um versículo que Deus calou ao meu coração, e eu apresento duas versões desse mesmo versículo. Eu quero compartilhar isso com você, que é Romanos 14, versículo 17. Em uma das versões, o texto diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Uma outra versão bíblica, o mesmo texto diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e a alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. E eu quero hoje apresentar para vocês, conversar com um amigo querido, irmão em Cristo, foi meu professor, reverendo Wagner Queiroz. Ele vai se apresentar, mas vai estar falando hoje sobre vida abundante. Reverendo Wagner Queiroz, vem para cá. Graça e paz, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para vocês, um privilégio estar com você, eu agradeço o convite, aqueles outros que estão nos ouvindo também, será um prazer compartilhar a palavra de Deus. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Amém. Reverendo, a gente já se conhece aí há pelo menos uns 20 anos aproximadamente, mas eu queria que o senhor pudesse se apresentar aqui, dizer quem é Wagner Queiroz. Eu tento ser um discípulo de Jesus, né? A cada dia podendo aprender da sua palavra e ser obediente a ele, não é? Esse ano, próximo ano agora, completará 30 anos que a gente já terminou o seminário, ou seja, desde 88 a gente está 100% no ministério. Terminamos os seminários com uma ênfase em missão urbana, nós desenvolvemos vários trabalhos na área de missão urbana, você acompanhou lá naquela época, foi quando a gente se conheceu, né? A gente teve a graça de Deus nos usar em alguns lugares, por exemplo, fomos pioneiros no Brasil em aconselhamento pela internet, a internet que está em voga hoje, aqui tudo no mundo online. Em 95 a gente já fazia aconselhamento familiar via internet, olha, já faz tempo, tá vendo? 25 anos atrás, quando a internet nascia, engatinhava aqui, a gente já fazia isso, né? Criamos aquele centro de apoio à família, trabalhamos com programa de rádio, sempre nessa visão de a igreja estar um pouco fora do seu ambiente quadrado dentro da igreja, não é? Dentro da visão do indo, né? Indo, proclamando o evangelho. Então, a gente sempre esteve envolvido nisso, nessa questão de transformação. Nosso grande mote, temos trabalhado aí na visão mundial onde eu trabalho hoje, né? Que, inclusive, fez 45 anos no Brasil, agora em agosto, no mundo, 75 anos. É a maior organização humanitária cristã no mundo, a gente trabalha principalmente nas emergências, como trabalhamos bastante aqui no Brasil agora, em função da pandemia, assistindo aqueles que estão em condição de vulnerabilidade, né, principalmente as crianças. Então, a gente sempre teve essa visão de que a igreja precisa, como portadora da boa nova de Jesus, transformar aonde ela está. Isso baseado em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Quer dizer, a gente sempre trabalhou nessa direção. Naquela época, isso muito era novo, tanto que as pessoas achavam estranho, porque muitas vezes pregar o evangelho era o pessoal vir até a igreja, você trazer as pessoas para participar de um culto. Não que não possa ser, não é? Eu sou da época que a gente fazia muito culto na praça ainda, nada contrário, mas a palavra transformadora de Jesus, esse impacto que ela
esse dinamis, esse poder que ela tem, não é, de transformar a vida, ela tem que ser pregada do mesmo jeito, a palavra é a mesma, mas as formas, estamos aqui usando um streamer, não é, quer dizer, uma transmissão, quer dizer, a palavra, nós estamos falando do mesmo texto, mas chegando na casa das pessoas, através de um celular, através de um notebook, através da própria televisão, que é smart hoje, quer dizer, coisas que a gente não sabia nem que existia, né? Estava brincando com um amigo meu esses dias, quando a gente via um ou outro na televisão, era naquele desenho animado do Jetson, né, quer dizer, que via eles conversando, né, assim, não sei quem lembra, só quem tem jovem igual eu, chegando aos 60, e a gente... Curiosamente, os Jacksons passavam em 2020, era aí, ó. Um futuro... exatamente, então. 2020. Então, eles foram, predisseram assertivamente, né? Então eu fico pensando se daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai estar realmente com a palm top, né? Quer dizer, sem ter um telefone na mão, sem ter um celular, se vai ter alguma coisa sendo digitalizada na palma da nossa mão, né? A gente pode achar estranho hoje, mas antigamente ver um outro como a gente está vendo, assim, uns 10 anos atrás, já era estranho, né? Agora, a gente está vendo no campo da tecnologia, agora em novembro chega o Pix, não é? Eu sonhei tanto que fui bancário com a TED, né, transferência de um banco para outro banco, né, assim, instantânea. Agora essa vai ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, ou seja, num feriado agora eu posso transferir para uma outra conta. Hoje é permitido você passar para o mesmo banco, se você tem Banco do Brasil, eu tenho Banco do Brasil, eu passo para a sua conta, né, vai cair no movimento financeiro do primeiro dia útil subsequente. Então, tecnologia, né? Por que nós estamos falando dessa volta? Para falar que o evangelho precisa ser transmitido e adaptado de todas as formas, mas mantendo a mesma essência, essa palavra transformadora. Então, a gente sempre esteve envolvido com a transformação, pregar o evangelho de preferência de todas as formas, seguindo o conselho de Paulo, a boa palavra, a boa notícia, o evangelho integral, autêntico, pleno, libertador, salvador, mas de todas as formas. Então, na época, eu usei o Jornal da Cidade. Eu lembro que quando saiu o fax, né, em 90, saiu o fax, que poucos tinham, eu fazia um fax e passava para as empresas, porque era só a empresa que tinha um fax. Era caro na época, né? Quando começou a ter o e-mail, a gente quis mandar uma mensagem todo dia para os e-mails. Pessoal, e-mail, o que é isso? A gente criou Momentos com Deus online. Então, veja, a gente sempre gostou da tecnologia e tentando levar a palavra através de todas as modalidades que os canais de comunicação tinham disponíveis, né? E agora a gente está sendo desafiado cada vez mais a se atualizar, não é, com a comunicação, né? Daqui a pouco eu vou gravar aqui uma mensagem que eu faço diariamente, já gravo o podcast dela, já publico e já qualquer pessoa no mundo, tendo o endereço, pode acessar, não é? Através Spotify, Deezer e outros campos mais, né? Então, quer dizer, quem que imaginaria isso? Antigamente a gente tinha que ter um estúdio, gravar, um negócio caro, né? Pouco acesso. Hoje o seu celular te permite fazer isso, fazer uma ediçãozinha, colocar uma imagem, assim. Então, nós temos como pregar a palavra boa, santa, transformadora de todas as formas. Quer dizer, o ID hoje, que era onde você estava, onde você iria, o que você estivesse fazendo, hoje você pode fazer isso como nós estamos fazendo aqui e as pessoas estarem sintonizadas nesse mesmo link. É isso, Ricardo. Basicamente, a gente tem feito isso. E hoje eu trabalho, né, na Visão Mundial, trabalhando com levantamentos de fundos para as crianças dos projetos que a Visão Mundial tem. Sou um gerente de relacionamento com igrejas. Minha frente de trabalho é a igreja. E sou ministro da Igreja de Cristo, servindo na Igreja Presbiteriana. Em síntese, o resto está ótimo, não tem nada demais, mas... A gente já tem algumas pessoas que estão aqui conosco, e eu queria apresentar eles. A nossa irmã Fátima está aqui. Olá. Né? Prazer, irmã. Bom revê-la. A nossa irmã Nilma Toledo. Paz a todos. Prazer revê-lo, viu? A pastora Rita está aqui, dando graça e paz aos pastores. Muito bem, prazer. Também temos aqui Vladimir Afonso, lá de São Bernardo do Campo, está aqui conosco. Prazer, querido. Bom conhecê-lo.
E, novamente, também a Irena Mendonça esteve conosco aqui, né? Ela é da área de comunicação e está sempre nos prestigiando. Tá? Bênção, prazer. Também temos aqui Samuel Lima Cardoso. Deus abençoe, pastor Ricardo, reverendo Wagner. Prazer, aqui. Samuel. Prazer estar com vocês. Juan Nieto, graça e paz. Um grande abraço, os dois, sempre pronto. Tá? Juan Amém. É um dos nossos, eu diria, muito mais do que colaborador. Tá? Ele é presidente do CBMC Brasil, que é um dos apoiadores desse projeto Princípios do Reino de Deus. Tá? Cláudio Caetano foi, de certa forma, esse foi um dos seus alunos, porque foi meu aluno e eu fui o seu. Tá? Que bênção. Eu lembro agora que Paulo diz, olha, transmita a homens íntegros que vão transmitir a outros homens e estes a outros. Tá? Essa é a cadeia do discipulado cristão. Reverendo Wagner, a gente falou um pouco aqui antes, a gente já se conhece há um bom tempo, aproximadamente 20, 25 anos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto de vida, que é um projeto de vida, não é apenas um slogan ou um tema de um programa, mas é um projeto de vida. Falar a respeito de vida abundante. Então, Ricardo, são duas coisas que eu tenho trabalhado que são conexas, que uma coisa tem levado à outra. A gente teve o privilégio de estudar e ter professores que exigiam, e a gente tem um pouco de conhecimento das línguas originais. Isso facilita um pouco a gente fazer o que a gente chama de exegese, olhar um texto e ver o impacto daquela palavra, que muitas vezes na tradução, por mais que os tradutores sejam fiéis, as palavras perdem sentido, né? E com o tempo a linguagem é dinâmica e, por exemplo, você fala legal hoje uma meninada um para o outro, como se fosse algo bacana. Bacana é uma coisa que não era boa lá atrás, vem de bacanal, vem de baco, né? Bacana é uma coisa boa. Legal era uma coisa que tem a ver com lei, de legislação. Então, você veja, a comunicação com o passar do tempo, ela tem essas perdas. Então, eu estudei muito o Evangelho, muito não, eu estudei mais acuradamente o Evangelho de João, né? A gente nunca estuda muito a Bíblia. A gente pode estudar um pouco mais sempre e ver que precisa estudar mais. Sempre me impactou o que consistiria ser a proposta de Jesus, que ele veio dar vida e vida em abundância. Então, o que é vida abundante? Não é? Então, muitas vezes a gente pensa que vida abundante é você ter, quem já me ouviu falar nas igrejas, já estive na igreja pregando sobre isso, sobre a tríade de poder, fama e riqueza, né, dinheiro. E isso não é nada, essas coisas são acessórias, assim, num patamar muito lá embaixo. Se você tiver essas três coisas, não tiver a paz de Cristo, isso só te atrapalha, só te ilude, e isso eu creio que muitos de nós estamos iludidos, porque é nos ensinado para que a gente se torne um consumista. Quanto mais, ou seja, estejamos viciados em comprar, porque essa compra compulsivamente, ela te dá uma sensação de poder que você pode comprar, mas depois, se aquilo é tão exagerado assim, vira uma enfermidade, desculpa, e também gera questões financeiras. Então, a gente vê pessoas com grandes problemas financeiros por causa dessa compulsão, que a priori gera, é como um torpor que qualquer droga gera, não é? Então, tudo isso as pessoas fazem como uma fuga, um escape, tentando sobreviver nesse mundo que ficticiamente diz que tem a resposta e a proposta para o Eldorado, para o Shangri-La, para o lugar ideal, para a paz, que não é verdade. Você pode conversar com um magnata, um homem rico, um milionário, ele está infeliz, porque se ele só tem aquilo se esvai. Por mais que ele possa comprar um iate, um avião, ter tudo,
isso acaba, você não consegue ter tudo que você quer, e se você ter tudo que você queira, isso não satisfaz, porque a alma humana só é preenchida pela paz de Cristo, né? Nós cristãos, nós evangélicos, sabemos disso, a gente foi ensinado sobre isso, mas entre a ortodoxia, que é o reto entendimento, o reto ensinamento daquilo que a gente deve seguir, e o que a gente faz em aplicabilidade daquilo que a gente já conheceu e já soube, tem uma diferença. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente não pode ser somente ouvinte da palavra, mas também praticante da palavra. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito. Perfeição a gente nunca vai ter nesse corpo aqui. Mas porque a gente precisa ter o desejo e a vontade de querer servir a Deus e ser obediente. E muitas vezes a gente complica, não é? Tem gente que não estuda a Bíblia coisa nenhuma, ele vai, tipo, por um achômetro, ele vai, tipo, uma loteria, ele vai pegando, assim, folheando só a Bíblia e vai lendo o que lhe convém. Quando ele chega num texto que diz assim, arrependa-se, não, esse texto não é para mim, não. Ele não quer ouvir a Bíblia toda, ele quer ouvir algum texto que diz, para ele poder dizer para ele, se auto-enganar, que foi Deus que mandou ele fazer alguma coisa que de fato Deus não mandou fazer. Então, tem gente assim. Tem outras pessoas que se tornam um acadêmico, que conhece a Bíblia, a letra, destrincha a palavra, sabe todas as teorias teológicas, que a gente chama disso de ortodoxia, quer dizer, ele sabe o que precisaria saber, mas tem um divórcio entre o que ele tem de conhecimento sobre a Bíblia e o que ele vive do conhecimento, o que ele pratica, o conhecimento que ele absorveu é bem diferente do que o conhecimento que ele aplica. Então, esse divórcio que vai dar essa diferença. Isso, muitas vezes, tem gerado em muitos uma confusão. Como é que fulano vai tantos anos na igreja, está tanto tempo lá, e parece que a vida dele, quando a gente chega perto, põe uma lupa, não é tão assim gostosa, tranquila como deveria ser. E algumas pessoas, quando tem algum insight, algum momento de pensamento, fala, puxa, mas será que tudo isso é isso mesmo? Será que a vida cristã é isso? Será que se a gente seguir assim, funciona, não funciona? Quer dizer, as pessoas começam a ter dúvida porque alguém os coloca em xeque ou porque a vida tem os seus nós existenciais, as suas dificuldades, e a gente para pensar e diz, poxa, é como as pessoas perguntam muitas vezes, aonde estava Deus no tsunami? Não é? Onde está Deus na pandemia? Como se Deus fosse culpado disso. Não vamos entrar nesse assunto hoje, mas só para dizer que muitas vezes esses nós faz com que alguns que não estão bem fundamentados assim na palavra, ele fica como o vento, a folha, o texto bíblico diz que o vento leva para todos os lados. Então a gente tem que estudar o Evangelho de João no seu contexto do que João está falando que antes de João 10:10. Então ele começa em João 6, quando ele fala da primeira grande multiplicação dos pães, ele vai dizer, inclusive hoje eu fiz um podcast sobre isso, depois eu posso até dar o endereço dele, falei sobre o pão da vida, que Jesus vai dizer que as pessoas, logo depois da grande multiplicação dos pães, no outro dia procuraram Jesus. Jesus vai dizer tacitamente, categoricamente, vocês estão me procurando não pelo que vocês ouviram, mas pelo pão que perece. E eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele começa a trabalhar algumas coisas dessas, né, nessa questão, que o Pai chama, que trouxe a eles, e todo ele começa a desenrolar e trabalhar essa relação toda, mostrando o que de fato é a vida abundante. Quer dizer, a vida abundante não é ausência de problemas, mas é como a gente passar pelos problemas mais saudáveis possíveis. Porque o próprio Jesus já havia nos advertido que no mundo teríamos aflições, que a gente tem que ter bom ânimo, ou seja, paciência, perseverança, resiliência, para que, como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Quer dizer, a nossa vitória está garantida em Cristo,
mas também nós sabemos que nesse corpo nós vamos morrer por causa do pecado, mas assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar no corpo glorificado como Cristo teve. E esse será o grande finale, quer dizer, entre tudo isso aí tem as teorias se a gente vai reencarnar, se a gente vai desintegrar por completo e não vai ter mais nada, e todas essas teorias, e nós cremos, não, teoria é ensinamento de Deus, que nós vamos ressuscitar, não é? Do pó, como vamos voltar para o pó, mas Jesus, quando voltar, quem tiver vivo vai ter o corpo transformado, e quem tiver morrido vai ter o corpo ressuscitado, à semelhança do corpo de Jesus. E aí a coisa para, quer dizer, tudo isso é para consertar, para dar a condição que o homem tinha antes do pecado, quer dizer, Jesus sendo o novo Adão, e em Cristo ele fazendo essa religação. Por isso o texto de hoje do podcast: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se quem não comer de mim não tem parte comigo. E aí que gera a discussão lá do texto, mas como comer dele? Ele não é o filho de José e tal, parará. E aí ele começa dizendo que é o pai que enviou, e quem só conhece o pai é quem enviou, ele conhece o pai. Então a vida abundante passa por aí, da gente poder entender o que o Senhor Jesus fez. Jesus veio cumprir o que a gente chama de proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E na cruz do Calvário ele faz isso, não é? Ele faz o que ninguém pode fazer, que é se salvar. A grande questão é que muitas vezes a gente quer fazer algum esforço para essa salvação. A gente não entende que a salvação é de graça, é um presente de Deus, é fruto do amor de Deus, e que a gente, em tese, não ama, a não ser que a gente seja amado primeiro, esse amor de Deus. Agora, se somos amados, aí a gente, primeiro, a gente consegue amar no modelo de Cristo, que não é fácil. E aí Jesus vai estar mostrando também, falando sobre o resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus de todas as formas, no sentido de com todas as suas forças, entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E aí está um grande nó também, porque como amar a Deus fica uma coisa muito mais subjetiva, que a gente não tem ninguém nos criticando, aferindo, é uma coisa de foro íntimo, vamos pensar assim, mas amar o próximo aí não, né, porque é relacional. Agora, se a gente não amar o próximo, a Bíblia diz, se a gente não ama o próximo que a gente vê, e diz que amamos a Deus que não vemos, a gente é mentiroso. Então, aqui a gente tem a ortopraxia da ortodoxia do resumo da lei, não é? Se Jesus resumiu a lei, nesses 2 mandamentos, o jeito da gente aferir isso é se a gente ama o próximo, não é? E aqui está a grande questão, né? Nesse processo de santificação que a gente precisa estar diuturnamente, que ele não termina, só vai terminar depois com o corpo glorificado, é um processo constante e contínuo, e aí é nisso que a gente vai se dar. Então, a vida abundante é você entender esse processo, e à medida que a gente entende esse processo e vai interagindo nele, é como se a gente fosse desamarrotando a nossa vida, ou se a gente tivesse tido uma trombada, um carro, assim, a analogia de um carro, você leva no martelinho de ouro, ele começa a usar os seus jeitos, e o carro vai ficando como era antes. Então, o processo de ação do Espírito Santo em nós é como se fosse essa ação de a gente entender o que o Espírito Santo faz, nos leva a ver as nossas falhas, nos leva a ver que o ser humano é centrado em si, ele é egocentrado, que à medida que a gente deixa de pensar na gente e pensa no outro, a gente só faz isso pela ação do Espírito Santo. Então, isso é um processo de vida abundante, né? Aí a gente entra nas outras leis do reino, que a gente precisa dividir para aumentar, não fazendo uma troca compulsória, eu vou te dar 10, então vou ganhar 1.000, não é isso. Mas à medida que você faz, você está entendendo. Então, você não faz porque você quer ganhar de volta. Você faz porque você já entendeu que já ganhou muito, sem merecer nada. Então, aí está a diferença. Quando isso começa a aparecer vida abundante, quando você estende a mão, não porque você está interessado na volta. Vai voltar mesmo, mas você não está interessado na volta, porque você diz, eu já fui muito amado. Quer dizer, eu mereci a morte por causa do pecado, da separação de Deus, eu fui alcançado na cruz de Cristo e eu agora tenho a vida eterna, porque
eu participo do pão vivo que desceu do céu. Então, vida abundante é ter esses conceitos que são bem simples do Evangelho, não precisa da gente fazer nenhuma exegese, é explícito, tá, para entender, porque é o Espírito que também revela, ilumina, nos dá o discernimento. Mas a prática, aí que está o grande defeito, a gente tem muita dificuldade de colocar isso na prática, a gente quer uma coisa muito rápida, muito instantânea, e normalmente o que a gente quer de coisa muito rápida, instantâneo, é ter mais recurso, mais dinheiro, mais conforto. Eu não estou dizendo que isso seja pecado, mas tem um tempo, tem um jeito. Deus que sonda e perscruta o nosso coração sabe como lidar com a gente. Muitas vezes ele não nos dá também, penso eu, para que a gente não se perca, para que a gente não tire os olhos do que é essencial. Então, de novo, nós não estamos trocando com Deus. Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos, ele conhece o nosso interior. Então, é nessa linha que a gente começa a desenvolver essa vida abundante, e nessa mesma linha, depois, a gente trabalha Igrejas Transformadas impactando a cidade, pensando que igreja nada mais é que somos nós mesmos. Então, se nós estamos transformados, ou num processo contínuo de transformação, e esse processo é ter vida abundante, nós vamos estar como igreja e juntos com outros, numa comunidade, agindo dessa forma, ensinando outros que já estão, a ensinar outros que chegarão, para que possa desenvolver essa vida abundante. E aí, essa comunidade, como igreja local, se torna uma comunidade transformadora, uma igreja transformada impactando a cidade. De novo, tem alguns equívocos. A gente pensa que transformar é uma igreja pequena de bairro e ganhar 1 milhão de pessoas. Não estou dizendo que não possa. Mas o que a gente não pode pensar é que Jesus, ele trabalhou muito tempo, 2 anos com 12, para que esses 12 pudessem trabalhar. Quer dizer, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter direcionamento, discernimento, né? Eu olho muito para isso, as parábolas dos talentos, né? Que a gente, se a gente tem 1 e devolve 1, quer dizer, 2, né? 1 mais 1, não enterre o talento. Se cada igreja fizesse isso, se você tem 10 membros na igreja e cada um aprendesse o processo de discipulado, de transformação e trouxesse mais 1, a igreja dobrava a cada ano. Isso é um processo, não é, de crescimento exponencial. É por isso que o reino de Deus cresceu no que a gente chama de igreja primitiva. Então, muitas vezes hoje a gente fica olhando uma igreja com 1.000 membros, não estou criticando, que tem todo um aparato muito interessante, mas é um aparato que gera um custo fixo alto, um conforto muito grande, e essa igreja não consegue produzir mais 1.000. Ela fica quase que alimentando esses 1.000. Não estou criticando, não sou eu quem julgo isso, mas fala, poxa, se você recebe um bom alimento espiritual, se você tem toda uma infraestrutura, não vai produzir, não vai crescer, entende? Só que a gente olha uma igreja grande, numa estrutura grande, e fala, nossa, a igreja está bombando, entendeu? E aos olhos de Cristo, eu acho que uma igreja com 20 pessoas pode estar bombando mais, num certo aspecto. Então, é sobre isso que eu tenho desenvolvido algum trabalho, que a gente tem feito modestas pesquisas, mas olhando essa parte prática, envolvendo com pessoas que estão trabalhando assim, em algumas regiões do Brasil, principalmente usando o trabalho que eu faço na Visão Mundial, fazendo apoios, parcerias, mas pessoalmente eu tenho escrevido, falado, gravado alguns podcasts nessa linha de vida abundante, não é? Quer dizer, de novo, não somos perfeitos, não precisa se esperar ser perfeito, que ninguém o é e será nesse corpo, mas que você começa a se entender, não é? Quer dizer, a grande questão é a gente estar se entendendo pessoalmente para você relacionar com os outros, estar relacionando com o outro. E caminhando em paz, não é? E caminhando na paz possível e tendo paz com todos, como a Bíblia diz. Basicamente é isso, Ricardo. Amém. Reverendo, com relação a esse trecho da sua fala, o Juan Nieto está dizendo aqui, sim, é fundamental, precisa praticar a palavra. E aí ele cita 2 textos, Tiago 1:22, que diz, não seja apenas, tornem-se vocês praticantes da palavra e não somente ouvintes,
E também ele cita Mateus 7,24, que diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá? A irmã Nilma está aqui conosco e está dizendo aqui, referente a esse momento, verdade, tem pessoas que não vivem as bênçãos de Deus por falta de entender os mandamentos de Deus. O Juan continua dizendo: Pastor Wagner, seriam os que seguiam Jesus de João 6, aqueles que estavam querendo apenas o pão, os evangélicos de hoje, e que estão junto da teologia da prosperidade? Essa daqui você segura aí, que já vai responder. Tá bom. Segura essa daí. Essa daí eu quero que você fale. Leon Coy. Leon, desde Curitiba, está aqui conosco. É um dos parceiros do CBMC, que é um dos parceiros do Princípios do Reino de Deus, e diz aqui: equilíbrio e bom senso à luz da palavra deveriam permear nossas vidas, que o Espírito nos dirija continuamente para refletirmos o amor de Deus aos que nos cercam. Tá? Samuel, desde da primeira Igreja Batista, ele diz aqui, João 14:1, fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus confrontando os discípulos. E nós precisamos desse confronto, ou melhor, deste conforto. Não é Jesus confrontando, é confortando. Né? Precisamos desse conforto no dia a dia. Ele diz que ele ama muito esse verso. Fátima fala que a vida abundante também consiste em buscar em primeiro o seu reino, amar ao próximo, cuidar das nossas crianças, proclamar o evangelho, arrepender-se. Arrepender-se a Deus dos pecados e se converter diariamente. Né? Não é Deus, é seus, ela corrige aqui. Então, assim, é importante vivenciar essa vida abundante, esse viver a palavra, né? Viver a palavra, e isso a gente tem muito claro, muito presente. E no seu trabalho evangelístico, no seu trabalho como gerente de mobilização da Visão Mundial, ou como presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu sei que você não falou aqui, mas também é, né? Como você tem impulsionado outras pessoas a vivenciar esse momento da palavra de Deus, né? E lembrando da questão também do Juan, né? Juan, que coloca aqui: quando a gente vai até as pessoas, né, chega até as pessoas através de qualquer organização que a gente representa, esses que só estão querendo o pão lá no Evangelho de João, capítulo 6, não seriam os evangélicos de hoje, da teologia da prosperidade? Eu não resumiria aqui teologia da prosperidade, mas não seriam os evangélicos de hoje? Então, vamos lá. A gente não pode e deve rotular ninguém que a gente não tem o dom de perscrutar o coração. O Senhor vai deixar bem claro que a nossa obra precisa ser apurada pelo fogo, aprovada pelo fogo. Se for palha, madeira, vai se queimar. Se for metais, vai ser melhor depurado para ficar mais puro ainda. Então, isso vai acontecer com o Senhor. Muitas vezes a gente tem alguns indícios, não é? Vamos falar de indícios, não é? Então, não estou aqui atirando pedra para nenhuma denominação. Indícios. João 15 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim é podado, cortado, para dar mais fruto ainda. Então, se a gente está na videira, que é Jesus,
a gente produz, dá frutos. Hoje, quando as pessoas compartilham a bênção, ela fala, tá vendo meu carro que eu troquei? Tá vendo a casa que eu comprei? Tá vendo meu salário? Agora eu ganho o dobro, 2 vezes mais. Isso é o que é o tema do compartilhar dos irmãos na maioria das igrejas. E as pessoas aplaudem isso. Então, se a gente for olhar nesta direção, o lado consumista que foi ensinado, né? Tipo assim, vamos pensar, o mundo maravilhoso norte-americano que é pregado, né? A maravilha norte-americana, de você ter tudo, comprar tudo, encher de fast food e ficar obeso mórbido, não é? Que tudo essas coisas boas. Não estou falando lá que não tenha coisas boas, mas você começa a virar um consumista. Por exemplo, um país como o Japão, o carro fica lá 10 anos, depois ele é quase que amassado, jogado fora, porque a taxa dele, se você ficar com mais anos, é depois. Para que jogar fora um carro com 10 anos para comprar outro? Para que você dispor de um celular porque sai um outro modelo? E você vai trabalhar 16 horas para você ficar trocando essas coisas que não tem necessidade? Quer dizer, mas as pessoas não param para refletir sobre isso. A gente é engodado nessa questão que você precisa ter roupa de marca, ter as coisas do último tipo, ficar na fila do iPhone, não sei se é 11 ou 12, eu já perdi o número de qual é o número atual dele, que no dia da primeira pré-venda já tem gente com fila quilométrica, quer dizer, é o marketing que faz tudo isso como se fosse a fonte da vida isso. Então, as pessoas tentam muitas vezes um negócio desse sem ter condição. Tem gente que compra um equipamento desse e deixa de fazer tantas outras coisas. Então, quer dizer, esse tipo, isso que foi ensinado como modelo de vida do mundo moderno, do homem moderno, de ter para ser, né, não ser para ter, né, essa crise inversa, a igreja, essa igreja que afastou do evangelho verdadeiro, né, da Bíblia, né, que diz, arrependa-se, toma sua cruz, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, de ser discípulo, né, para ensinar como dar certo, como você fazer de um jeito para você conseguir ter isso que foi postulado, agora não mais de uma maneira feia, como algo muito egocêntrico, mas como se passasse por Deus e Deus abençoasse você. Então, quer dizer, isso caiu muito no gosto das pessoas, porque era mais ou menos isso que as pessoas queriam ouvir. E tanto que teve um crescimento, assim, um inchamento, né, enorme. E cada um quer contar uma bênção maior. Se a gente for andar um pouco mais nisso, você tem gente que não conseguiu essas bênçãos, que para mim não são bênçãos, mas acharam que tinha que contar que tinha uma bênção para não ficar feio perto dos outros. Olha aí que distorção. Aí ela já pecou mentindo, quer dizer, aquela bênção já não era uma bênção, mas todo mundo compartilhou uma bênção e ela não, então ela é pior que os outros, então ela conta uma bênção também. Entende? Gera esse tipo de distorção, porque sai fora do prumo do evangelho, da verdade real. Não estou aqui eu julgando, não sou juiz, mas estou falando de questões de sintomas que a gente vê. Então, essa igreja cresceu e inchou bastante porque veio de encontro a essa necessidade que as pessoas já tentaram pelo trabalho, trabalhar bastante, jogando na loteria, nos jogos de azar, para conseguir ter bastante dinheiro, embora as estatísticas mostrem que a maioria das pessoas que ganharam perderam o dinheiro, foram assassinados, perderam os amigos, perderam a família, o dinheiro, pelo dinheiro não deu certo. Aí a igreja começa a falar isso, vem aqui, dá 100 que você vai ganhar 10 mil, o cara tenta. Vem aqui, dê seu carro velho, você vai ganhar um carro super novo, o cara começa a tentar. Entende? Quer dizer, então esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um evangelho bem simples. Não estou dizendo que é o evangelho de Jesus, as pessoas são paupérrimas. E essa questão de pobreza e riqueza, a Bíblia também diz que sempre haverá pobre, mas eu não estou dizendo que a Bíblia legitima o pobre. Não, ela denuncia
que existe uma má distribuição de renda, e essa má distribuição de renda, isso que a gente vê no nosso país, em outros países, essa roubalheira, tudo isso aí, é o pecado, é a distorção do pecado. Por que uma pessoa tem que ter bilhões e o outro ganhar R$1.000? Entendeu? Não é normal um negócio desse, mas o pessoal acha normal. Então, mas isso é fruto do pecado também. Então, nós vamos ter ano de eleição, né? E as pessoas vão começar a trocar voto por dinheiro. Então, haverá esse assédio querendo comprar voto. E muitas pessoas pensam assim, pô, eu não tenho nada mesmo. Se o cara me der tijolos para eu construir meu muro, pelo menos eu tenho meu muro. Entendeu? Quer dizer, o cara tá pensando nele. Depois não vê que aquele camarada que já o comprou ali vai ficar 4 anos fazendo com que os impostos dele também, mas eu não pago imposto de renda. Mas você paga imposto sobre o arroz, sobre o feijão, sobre tudo isso. Ele que não vê que tudo a luz que ele acende, tudo tem imposto. Não é? Mas ele achou legal ganhar os tijolos com o muro, entende? Então a gente vê toda essa questão desemboca por isso. Então esses que começaram a ensinar esse evangelho, que foi denominado prosperidade ou coisa assim, quer dizer, você ouvia de tudo, você ouvia qualquer texto desembocava em você vem, dá aqui, vai receber lá, e você via o pessoal trabalhando muito isso. Deus nos livre disso e tenha misericórdia, se possível, dessas pessoas que porventura estão ensinando errado o evangelho que não é evangelho, porque a Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino meu, antes de pegar uma pedra de moinho, que é como pensar assim, uma tampa de cisterna, e botar no pescoço e pular no mar, do que fazer isso. As pessoas não estão pensando nisso, porque estão exatamente mergulhadas nesse mundo consumista, de aparência, que o cara até quer estacionar um carrão, quer descer com marcas, é uma coisa assim tão, sabe? E por isso, da vida abundante, que a gente tem que resistir isso, senão a gente cai no Salmo 73, que você já viu pregar sobre ele, o Salmo de Asaf. Asaf entra em crise momentaneamente. Senhor, quase me fez resvalar os pés, porque vendo a prosperidade do perverso. Para eles parece que não tem cansaço. Não é verdade? Eles têm o corpo sadio, sarado. Parece que tudo faz dar certo. E a gente, parece que dá tudo errado, Senhor. Mas se a gente continuar lendo o versículo 15 em diante do Salmo 73, a gente vai ver a grande conclusão. Ele vai dizer, eu estava embrutecido, era um irracional a tua presença. Só de pensar nisso. Ele vai dizer que o Senhor que dá confiança, é o Senhor que o segura pela mão, entendeu? Então, quer dizer, nós passamos por essa crise, porque a gente vive num mundo que ele é desigual, diverso e regido pelo mal. Esse mundo jaz no maligno. Não é? E por isso que quando a gente elege um camarada evangélico, ele não pode ser mais um no meio da multidão, ele tem que ser um mártir. Ele tem que denunciar o que está errado. E ele não pode ceder se o cara ameaçar ele. Me ameaçar, mas você não sabia que ia acontecer isso, não? Aí você vai ficar com um pedacinho do bolo e vai ficar quieto, vai ficar tudo igual. Então, por que você vai dizer que você tem a luz de Cristo lá? Sua luz está apagada. Porque a coisa é feita para ficar desse jeito mesmo. As pessoas querem deixar tudo como está, você ganha o seu e faz de conta que está tudo certo. Então, a gente precisa viver esse evangelho, né? Esse evangelho que você não aceita suborno, que você não vai pegar jeitinho, que você vai caminhar nessa direção, porque você crê. Hoje de manhã nós estávamos fazendo a devocional sobre o Salmo 121. De onde me virá o socorro? Levo meus olhos para os montes. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, essa precisa ser a nossa convicção. Mas quando eu falo assim, não quer dizer que eu não tenha dificuldade, eu não tenha medo, por algumas situações, algumas razões. A gente passa por tudo isso, mas quando a gente está firmado na palavra, que ela é fundamento para a gente volta à palavra. Você ora, o Espírito Santo te leva a palavra, te traz a memória, como Jeremias diz, o que te traz, te dá esperança, e você volta nisso e você consegue ir caminhando. Porque senão as pessoas se perdem, porque não vê razão para continuar. Então, vida abundante é continuar olhando nesse rumo, que é para Cristo, como Paulo diz, que é o caminho para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele vai caminhando para esse alvo, não é?
É isso que a gente precisa fazer a despeito disso. E surgirão outros tantas igrejas prometendo essas coisas. Todo mundo que prometeu o que a Bíblia não promete, está errado. Ah, mas eles usam lá um versículo, mas usam um versículo fora do contexto. Então, por exemplo, a gente até dá desconto para uma pessoa que é incauta e fale do evangelho. Mas dificilmente, mesmo uma pessoa que não tem cultura nenhuma, não tem leitura, não tem estudo, mas se ele está falando pelo Espírito Santo, ele pode falar o português errado, ele pode falar a flexão do verbo errado, mas ele vai dizendo, Jesus me salvou. Eu era um negócio, agora eu sou outro, eu sei que Jesus... Essa é a palavra de transformação. Agora, o que não pode é o cara pegar um versículo da Bíblia fora de contexto e dizer, olha, Deus falou isso. Isso já é má fé, isso já é mentira. Ele já vai cair naquilo que o pai da mentira é o diabo. Quer dizer, como é que alguém está pregando uma mensagem salvadora se ele está induzindo a pessoa ao erro? Essa palavra não pode ser de Deus. Entende? Quer dizer, a bênção do Senhor é sobre nós, mas o Jesus não disse que as pessoas seriam milionárias, todas elas, não. Não é? Agora, ele disse que a gente seria abundante. A gente vai ver lá a viúva de Sarepta tendo o seu azeite e a sua farinha sendo multiplicada, isso é algo impactante. Você vai perceber a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, que era o lanche de um camarada que foi preparado para comer, e não sabia que Jesus ia usá-lo. Quer dizer, então, a gente tem essas pessoas entre nós, pessoas que podem ter 5 pães e 2 peixes, e ser instrumento de Jesus para fazer uma grande transformação, que aí está o segredo da igreja, aí está o impacto da igreja. Não é? Então, é isso, Ricardo. Não sei se eu respondi a pergunta, se você achar que não, me coloca de novo, que eu tento falar. Não estou fugindo de dizer sobre esses irmãos, não estou nominando X, Y, Z, mas eu estou dizendo que os indícios de muitos faz a gente perceber que eles estão pregando um outro evangelho, que não é o de Jesus. Não é? Mas que é bem palatável aos ouvidos, daqueles que querem dar um jeito para essa vida estranha que eles estão vivendo e agora ter uma roupagem do evangelho. Poxa, é Deus que me deu. Então tá tudo certo, né? Não tá, mas... Viver vida abundante é muito mais simplesmente do que essa teologia formatada que o pessoal chama de teologia da prosperidade. Reverendo Wagner, a gente tem aqui também algumas outras considerações que eu acho pertinentes. O Juan dizendo, o mesmo da pergunta, eu não tenho ouvido ninguém falar da bênção de ter um novo discípulo. E era isso e para isso nós somos chamados para fazer, né? Ensinar a guardar o ensino, não é? E fazer isso com o outro. É isso aí. Nancy disse, as pessoas se corrompem por um prato de lentilhas. Fátima, essa ostentação também virou doutrina entre os homens. Esses mesmos doutrinadores não conhecem e refletem na palavra de Deus. Então, estão levando o povo a outra direção. Reverendo Wagner, e o temor de Deus? Por que se dizem ministros do evangelho? Aonde irá isso parar? Né? E, por fim, Samuel está dizendo, olha, muito bom tudo isso que a gente está falando aqui. Mas quer ver, cara, deixa eu só, para não gerar uma confusão, sabe? Nós, seres humanos, temos uma tendência de ficar polarizado, sabe? Então, você lembra quando a igreja evangélica pentecostal proibia usar calça? As mulheres, com certeza, queriam usar calça comprida. Mas porque elas eram impedidas de usar, elas tendiam a olhar as outras que usavam calça como pessoas que não eram de Deus. Certo? E o entendimento da vestimenta estava lá de usar roupa de homem. Mas dentro de um contexto. Não estou fazendo nenhuma exegese aqui. Por que eu estou falando disso agora? Porque
A gente não deve olhar para uma pessoa que tem um bom trabalho, que tem um bom recurso, que tem seu carro, tem uma casa razoável. Poxa, esse cara aí, será que ele... Não, ele é um abençoado, quer dizer, pensa numa árvore pequena que já produz fruto, né? Na casa da minha avó tinha goiabeira, tinha uma goiabeira enorme, tinha uma goiabeirinha pequenininha, mas eu sempre achava uma goiaba nessa goiabeirinha. Mas a carga dela era menor, quer dizer, cada um produzia pelo seu tamanho. Então, uma árvore grande vai ter uma carga grande, uma pequena vai ter pequena. Se uma árvore pequena produzir bastante, melhor ainda. Mas existe a proporcionalidade. Então, se a pessoa não tem problema você ter recursos, Deus tem prazer em abençoar, mas a gente precisa ser bom mordomo. Eu tenho feito um estudo também sobre finanças na igreja, assim, olhando, porque eu trabalho levantando doações para os projetos da Visão Mundial. Então, muitas vezes, quando eu falo da Visão Mundial, convido as pessoas para ser parceiro, 20 pessoas levantam a mão, por exemplo, num público de 100 e poucos, 150. Aí eu distribuo a ficha para o cara assinar, eu já fiz isso na sua igreja. Aí no final do culto eu pego lá fora. Eu dou uma olhada assim, eu sei que foi 20, né? Pode ser 21, 19, mas mais ou menos 20 foi. Chega na minha mão 16, 17, não chega a 25. Já chega, alguns casos sim, mas a maioria dos 15 minutos do culto, 10, 15 minutos que eu entreguei a ficha, até terminar, 4 pessoas desistiram. Aí eu comecei a analisar, olhar, ver. Sabe por quê? Porque grande parte nossa está muito arrochado no cheque especial, no cartão de crédito. Alguns porque não tem outro jeito. Mas aquilo é uma forma de você administrar, não estou criticando ninguém. Mas muitos porque querem seguir um padrão que não podia seguir, porque os outros estão fazendo. Então, quer dizer, ele tem recurso, mas porque ele, por exemplo, ele quer... Alguns casais vão comer no restaurante todo final de semana, ele também, mas por que eu também não posso? Eu vou. Ele tem limite no cartão, ele passa. Mas aquilo vai gerando depois um desprazer ou outro, ele está impedido de investir no reino. Então, quer dizer, a gente precisa entender que a gente é mordomo de Deus, mordomo da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos. E aí que eu penso, não é que a gente vai estar trocando com Deus. Se você é um bom administrador de Deus, ora, ele vai te colocando mais recursos para você administrar. Também. Então, eu vejo nessa linha. Então, vida abundante é você também entender isso. Não esse mecanismo de troca. Não, mas de você ter prazer, de sentir-se já muito abençoado e você começar a abençoar outros. Não é? Porque tem gente que ganha 5 mil que gostaria de ganhar 10, mas se ele passa a ganhar 10, meses depois ele está no mesmo problema, só que agora não é mais com 5, é com 10. Ele já encheu todo esse espaço. Percebe? Então isso, ele não precisava de 10. Então fala, bom, e com 15 resolve? Se ele vier a ganhar 15, ele vai estar com o mesmo problema. Então, pera lá, mas você vivia com 5. Quer dizer, você continua apertado, entendeu? Alguma coisa não está correta. E a gente muitas vezes não tem tempo de lidar nesse mundo corrido nosso. O pastoreio nessa linha. E muitas vezes as pessoas também não querem que você entre muito nessa área. Ele quer que você ore por ele para ser abençoado. E a Bíblia diz que a gente tem que confessar uns aos outros para sermos curados, não é? Então, isso também é vida abundante, a gente ter saúde no corpo para que a gente possa acreditar, que a gente possa ser instrumento para ajudar o outro, não com crítica, não assim, puxa, se eu falar que eu estou com esse problema, o irmão vai pensar de mim. Então, todos nós somos pecadores, a gente tem dons, todos nós temos defeitos, que o corpo é para um ajudar o outro, cada um tem a ferramenta que pode ajudar no problema, na dificuldade do outro, não é? Quer dizer, isso é vida abundante, a gente tem uma vida em comunidade também, terapêutica, que a gente possa se autoajudar, se auto-sarar. O Senhor nos colocou assim para isso também. Então, é outro detalhe. Então, a gente não pode olhar o outro pensando, esse é muito interessado em recursos, por isso que tem bastante, esse não. Você pode ter as coisas, querer ter as coisas, você pode orar, muitas vezes você ora
E se é preciso, ou porque você precisa, ou porque Deus quer te abençoar, você ganha. A gente que já foi missionário, já aprendeu a ter lista de oração, e muitas coisas que eu já tive, eu não comprei. Alguém me deu. Entende? Me deu. Então a gente entende isso. Agora, quando você ora por uma coisa, não tem dinheiro para comprar e você não ganha de ninguém, é sinal que você não precisa muito, porque você viveu mais 6 meses, um ano sem aquilo, então não é tão urgente assim. É uma coisa que a gente tem que. Então, por que eu quero comprar uma coisa? Por que eu quero aquilo de fato? Entende? Então, é para ostentar? É para servir mesmo? Então, é isso que a gente precisa entender, porque a gente acaba funcionando igual os demais, só que lendo a Bíblia, só que indo num lugar que a gente chama de igreja. Essa comunidade desse jeito não é transformadora. Porque se você fala de dificuldade, eu também tenho, se eu falo de problema, eu também tenho, quer dizer, a gente fala mesmo, então que vantagem tem você ser de Jesus? Não é? A gente precisa dizer para as pessoas, é porque eu penso isso. Mas isso vai resolver todos os seus problemas? Não. Mas vai resolver o meu problema maior que desencadeia todos os outros. O maior problema que a gente Amém. tem é não saber o que vai acontecer depois que eu morrer. As pessoas que não sabem, a gente sabe. A gente não saber de onde que veio. E o que eu estou fazendo nesse mundo? É o que a gente chama de crise existencial. Então, onde vim, o que estou fazendo aqui e depois para onde vou? Tem vida depois da morte? Vou ser aniquilado? Quer dizer, as pessoas que pensam isso e não têm resposta, essa é a grande crise do ser humano. E aí ele pode tentar se entorpecer com bebida, com outras drogas e tudo mais, mas isso é uma coisa que bate na sua cabeça. Quando ele pensa para onde eu vou depois, se ele não pensa com uns 20 anos, com 85, com 90 anos, se você assistir uma pessoa falecendo que não tem certeza de salvação, a morte para ele é um desespero. Se você assistir uma pessoa com 90 anos aproximando da morte, vai ser, eu estou indo encontrar com o meu Senhor. É diferente. Amém. É diferente. Isso é vida abundante. Reverendo Mark Suzuki, desde São José dos Campos, querido nosso também, aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, diretório estadual, ele diz exatamente nesse sentido. Infelizmente, hoje a questão não está, ou está além de ter e de ser, mas de dar a aparência de ter. É a mentira, né? É a mentira. O cara tem que. Não tem, ainda mente que tem. Tá criando mais. Ele entra pro caminho fazer um curso para esquecer esquizofrênico. Logo, entendeu? Ficar mexendo com uma coisa que ele não é, dizendo que é, né? Que ele não, depois ele não acaba não sabendo para onde ele está indo mesmo, o que ele é, né? Reverendo Wagner, a gente vai precisar de um outro momento aqui com o senhor no Princípios do Reino, né? Isso porque antes a nossa conversa foi, olha, eu só quero falar aí em torno de 20 minutos, 30 minutos. A gente já está há 1 hora aqui conversando e a conversa gostosa flui e daria para ficar mais 1 hora ou até mais, né? É muito bom falar das coisas de Deus. Herênia, obrigada por compartilhar, ela usando o espanhol. Graças. Trabalha no México, usando o espanhol. Obrigado por compartilhar. Essa palavra foi de muita bênção. Amém. Glória a Jesus. Está aqui com a gente, é a esposa do Vlad, lá de São Bernardo do Campo. Está aqui conosco, dando boa noite. Estão aqui juntos, o casal, para ser abençoados. E a Fátima, amém por essa palavra. Penso que o tempo é pouco, é pequenininho. Deus abençoe as nossas... Eu passei no seu WhatsApp aí o podcast que eu gravei sobre o pão da vida aí, de hoje, tá? Foi publicada hoje, se você quiser depois compartilhar. Isso aí. Está aqui nos nossos comentários. Tá bom? Pão, episódio de Vida Abundante. Você que quer acessar, pode acessar aqui nos comentários. Spotify, é bem fácil e bem gostoso. Eu já pude
ser alimentado por vários desses episódios de Vida Abundante que o reverendo Wagner compartilha conosco. E eu queria também convidar aos amigos, irmãos que estão aqui conosco, que participem do Café Espiritual. Eu acho que o CBMC colocou aqui, Café Espiritual no Zoom. É só clicar no link aqui nos nossos comentários. Café Espiritual, toda quarta-feira, às 7h30 da manhã. O reverendo Wagner já esteve conosco no café, só que quando era presencial. Presencial. Por enquanto a gente está... Depois você me manda esse link aí, pode ser que alguma quarta dá para a gente participar, tá bom? Vai ser bênção para todos nós. Tá? Eu queria agradecer muito, 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 muito essa palavra, essa ministração, esse compartilhar, né, desses princípios do reino de Deus, de vida abundante, que é muito mais do que simplesmente fechar numa caixinha e dizer que faz parte dessa ou daquela teologia, mas vida abundante, vida com Deus. Vida com Deus. Muito obrigado, reverendo Wagner. Prazer meu. Que você desse as suas palavras e considerações finais. Meus irmãos, a gente vive um momento de pandemia, a gente não sabe necessariamente como é que vai ser esse novo normal, mas uma coisa a gente sabe que é normal, normalíssimo, eterno, sereno, soberano, é a presença de Deus. E Ele conosco, com Cristo no barco, como dizia aquele cântico antigo, tudo vai muito bem, e Ele acalma o temporal. Então é isso que a gente precisa continuar. Tá certo que muitas vezes a gente pode ficar com medo de perder o emprego, diminuir a renda, tudo isso passa pela nossa cabeça, com medo de contrair o Covid, mas sabendo que Deus é por nós, né? Quem será contra nós? E se a nossa vida está nas mãos do Senhor, não tem melhor lugar para estar. Então a gente precisa fazer esse exercício de fé e de vida diária, né? A vida diária é assim, a robustez da vida é na prática. Então, a gente clamar ao Senhor, clamar aos irmãos, né? Uma rede de oração para se fortalecer mutuamente, isso é muito importante. É isso, Ricardo, muito prazer falar com os irmãos, estou à disposição, tem o site aí, no site tem como mandar e-mail para a gente, estamos à disposição, tá? Pelo que a gente puder ajudar. Amém. Esse site aqui, vidaabundante.net.br, você tem acesso ao reverendo Wagner, que é alguém muito querido, que a gente tem grandíssima estima. Obrigado, reverendo. Obrigado a cada um. Recíproco, viu, Ricardo? Recíproco aí, ó. A querência. Amém. Deus te abençoe muito. Estará aqui de novo. Em breve estará aqui de novo. Com certeza. Vamos continuar falando de igreja transformada, impactando as cidades. Aí a gente aplica isso de hoje numa ação coletiva. Tá bom? Amém. Olha. O Manuel Araújo já esteve aqui conosco. Boa, gente. No primeiro Princípios do Reino de Deus, que você pode acessar no histórico lá dos Princípios do Reino. Está gravado, né, falando sobre ação social. Obrigado a cada um. O Manuel é o camarada que pratica. Eu tenho acompanhado, a gente sabe que ele é o camarada que pratica. Parabéns, Senhor. Princípios do Reino de Deus. Boa noite a todos e até o próximo programa Princípios do Reino de Deus, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Que Deus te abençoe. Até lá. Até lá, Ricardo. Um abração, viu? Até mais.